Fala galera, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a todos que têm acompanhado aí o nosso canal, têm acompanhado a nossa evolução, dizer que nós estamos muito felizes com os comentários, com os acessos, com os inscritos, tá? E nesse vídeo nós viemos falar sobre os 21 erros na coleta de sangue, para fazer ali as dosagens bioquímicas, fazer o nosso hemograma, o exame mais pedido, né, mais solicitado. Então é muito bom nós sabermos quais são esses erros e também como nós vamos evitá-los. Eu me chamo Edgar Neto, sou farmacêutico, sou especialista em gestão da qualidade, sou especialista em análises clínicas e especialista em gestão de farmácia hospitalar. O hemograma, ele é o principal exame, né, pedido aí na prática clínica, na prática médica, tá? E o hemograma, não só o hemograma, os exames de bioquímica, eles são feitos a partir da coleta de sangue. O principal objetivo desse vídeo é mostrar alguns erros que às vezes nós acabamos cometendo. Porque a nossa medicina diagnóstica, a medicina laboratorial, ela funciona como se fosse a bengala ali do médico, ela é o apoio do médico. Às vezes o médico está com uma suspeita, ou ele quer descartar uma suspeita, e ele vai pedir um hemograma. Aí você faz o hemograma lá, teve uma grande hemodiluição, aí a pessoa tá ali, tá com uma anemia. Trata-se aquela anemia, mas aquela anemia não era real, foi um erro na coleta, um erro naquele preparo, enfim, que causou aquilo ali. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa coleta, porque você dentro do teu laboratório você pode ter o melhor aparelho do mundo, o melhor analítico do mundo, você pode ter aquele hematologista maravilhoso. Só que se uma coleta mal feita, ela consegue acabar com todo o processo que vem depois daquilo. Ela consegue acabar, ela mata ali o analista, ela vai matar o médico no final, porque o médico às vezes está dependendo desse hemograma para ele mudar uma conduta, para ele manter uma conduta, para ele, enfim, para ele tomar ali alguma providência, para ele tomar alguma atitude ali a partir daquele hemograma. O primeiro erro, ele é o erro básico, né? Que dele podem vir outros erros. Falta, né, de noção de biossegurança. A falta de higiene. Então, assim, lavagem basicamente das mãos. Falta de organização da bancada, né, e dos materiais que serão utilizados. Então, sempre manter a bancada organizada e limpa. Preparo errado do paciente. Então, quando o paciente foi mal orientado, então assim, orientar corretamente e explicar como é o jejum ali do hemograma. Atividade física, 20 minutos antes da coleta. Tanto que quando nós chegamos no laboratório, normalmente nós esperamos ali aqueles 15, 20 minutinhos até começarmos a colher o sangue. Acaba sendo algo proposital. Por que é algo proposital? Já aconteceu comigo, às vezes você vai no laboratório, você acaba parando o carro antes, às vezes eu sou do Rio de Janeiro, é uma cidade que faz muito sol, como todos sabem, então só a distância que você vai andando do carro para o laboratório, ela pode sim alterar alguns padrões hematológicos, alguns padrões bioquímicos, então não é interessante você chegar no laboratório ali, já sentar e fazer a coleta do sangue. Refeição ou fumo antes da coleta. O tabaco, ele afeta diretamente a eritropoese, então ele aumenta o número de eritrócito, contagem leucocitária, hemoglobina, hematócrito e VCM, além de aumentar a agregabilidade das plaquetas. Então o tabaco, né, ele altera ali diretamente o seu hemograma. Então, não é aconselhável, nessas 2 horas antes da coleta, paciente não identificado. O paciente não identificado, ele é um problema, porque nós precisamos saber quem é aquela pessoa, até porque o exame, ele é diretamente ligado ao paciente, inclusive no posto de coleta. Por mais que o paciente já tenha sido identificado na recepção, é preciso ele chegar com o documento na hora da coleta e se identificar. O profissional que vai realizar a coleta, ele pode e deve pedir
para conferir, né, se ele está ali com o pedido ali, com as coisas. Erros de cadastro: nome, gênero, idade, jejum, estado emocional, enfim. Na hora do cadastro, que acaba sendo a recepção responsável em fazer, mas não isenta da responsabilidade o profissional que vai realizar a coleta, o nome, o gênero, a idade, tudo isso acaba interferindo. Sempre bom conferir, né, e perguntar na hora da coleta. Garroteamento por tempo prolongado, né, acaba sendo uma coisa só, mas eu dividi em duas partes. Primeiro, existem profissionais que eles usam o garrote para ajudar na seleção da veia, não tem problema. Mas quando ele é utilizado na seleção da veia, tem que esperar 2 minutos para você voltar a usar o garrote. Ou seja, colocou o garrote na veia, lá no braço, achou a veia, tira o garrote, espera 2 minutos, coloca o garrote para poder fazer a punção. Garroteamento na punção por mais de 1 minuto, como nós estamos vendo aqui, né? 5 minutos, não pode. Porque o garroteamento por tempo prolongado, ele causa uma hemoconcentração e altera ali o valor de hematócrito, ele começa a dar alterações que não é uma alteração real do paciente. Então, o garrote ele não pode ficar mais do que 1 minuto, sendo que o ideal, pelo CLSI, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, enfim, o ideal é 30 segundos. Falta de antisepsia no local da punção. A punção, ela é um procedimento invasivo, então tem que ser feito o mínimo ali, né, o mínimo ali de higiene. Nesse caso aqui eu botei até uma foto um braço bem sujo, porque toda a sujeira que está do lado de fora, caso não seja feita essa antisepsia de forma correta, você coloca toda essa sujeira, toda essa contaminação para dentro, e podendo causar ali uma infecção, ou até mesmo se for fazer uma hemocultura, você pode ter um resultado que não se traduz com a verdade, porque você pegou uma bactéria que estava fora e colocou ela ali para dentro na hora de fazer a punção. Massagem no local da punção. Não se faz massagem no local da punção. A massagem ela altera os padrões hematológicos ali. Coleta de sangue por catéter de infusão de medicamentos. Por que não pode? Porque é considerado um erro. Porque ali naquele catéter, né, nós temos a heparina, para o sangue não coagular e aquele catéter ficar aberto, aquele acesso ficar aberto. Então ele tem esse anticoagulante ali no acesso. Quando você faz a coleta do sangue, por esse acesso, ele já vem heparinizado. Ou seja, ele já vem com anticoagulante. Então a tendência do sangue que você coletou ali é que ele não vai ter o padrão dele se você for fazer uma coagulação normal. E essa heparina, dependendo da quantidade que for coletada, ela pode fazer sim uma hemodiluição. Então ela altera o padrão. Tá? Nos casos não tem opção, podemos fazer sim a coleta, desprezar o início ali onde vem a maior quantidade de heparina. Já a contagem de plaqueta nesse sangue colhido via catéter não é interessante fazer, porque ela vai dar uma alteração que não é o ideal. Já a coleta para série vermelha, né, a série branca, ela vai dar alteração, mas não é uma alteração tão significativa. E o ideal é colocar na observação que aquele sangue, né, foi colhido via catéter de medicamento. Então, na hora que o médico lá receber, ele vai olhar e falar assim, não, foi colhido via catéter, porque já são algumas alterações esperadas. Mas, de qualquer forma, é sempre bom evitar. Tá? O ideal é sempre a coleta do sangue venoso direto. Então, a ordem dos tubos, acima de tudo, ela guarda com ela uma lógica. Tá? O primeiro tubo que eu vou usar, o primeiro frasco, vai ser o da hemocultura, quando tiver. Por quê? Para evitar contaminação. Então, eu furo e já pego o frasco da hemocultura. Segundo tubo, coagulação. Por quê? Quando eu furo ali, quando eu consigo furar, quando eu consigo acessar ali o interior da veia para poder fazer a coleta do sangue, automaticamente nós já começamos o nosso processo da nossa cascata de coagulação. Ele começa ali, o vaso ou a veia, o processo de coagulação. Então, se eu for usar esse tubo
no final, eu já tenho um problema, porque esse sangue já está coagulando ali há bastante tempo. Então ele não me dá, mais uma vez, um resultado fidedigno, que é o que nós precisamos. E os outros tubos eu vou deixar aqui para vocês olharem, não vou ficar comentando tubo a tubo, senão o vídeo fica muito grande. O adaptador, né, incompatível com o tubo a vácuo que eu vou usar. Falta de homogeneização. Ou excesso também, mas a falta de homogeneização. Então, como nós vimos lá naquele quadro da ordem dos tubos, eu vou colocar aqui de novo para vocês olharem, os tubos eles têm ali o EDTA, o fluoreto, eles têm aqueles seus reagentes ali dentro. Então, quando o sangue entra nesse tubo, eu preciso misturar o sangue com o reagente. Porque senão eu vou ter uma fase, né? Porque senão eu vou ter a fase, o sangue numa fase e o reagente na outra. Não é a ideia. A ideia é que eu tenha o sangue e o reagente misturado. Para quê? Para que esse reagente possa cumprir ali seu papel. Seja um anticoagulante, quando eu misturo ali, quando eu homogenizo aquele reagente no sangue, ele faz o meu sangue parar de coagular. Vou botar um vídeo aqui bem rápido que eu peguei lá no canal do Biomédico Curioso, tá? Que ele mostra como é feita essa homogeneização e como faz e como também não faz. Aqui é o exemplo do shake de hemograma, pessoa com um tubo de sangue na mão, sacudindo loucamente. Qual é o problema de tudo isso? Quando eu faço esse drink aí com o meu hemograma ali no tubo, com a força que o sangue se choca na parede do tubo, eu começo a ter ali o rompimento das hemácias e algumas estruturas que, em teoria, eu gostaria de analisar no sangue. Então você pode ali, às vezes, forçar uma anemia. De tanto que você sacode aquilo ali, você rompe aquelas hemácias, você rompe aquelas células que estão ali dentro, no final a pessoa não tem. Aí, mais uma vez, você vai ter um resultado que não corresponde à realidade do paciente. Pouco volume de sangue, tá? O sangue ele precisa ter uma quantidade ideal, que não é muito, não é pouco. Às vezes o tubo ele vem marcado ali com a quantidade de sangue que precisa ter. Por quê? Quando eu boto pouco sangue, esse meu sangue, como eu já falei, o tubo ele tem um reagente. E aquele reagente é para uma quantidade X de sangue. Ele hemodilui. Ele vai diluir o sangue no reagente. E no final vai dar erro. Por quê? Eu era para ter 1 ml de sangue para 1 ml de reagente. Eu tenho 0,1 ml de sangue para 1 ml de reagente. Ou seja, eu não estou analisando sangue, eu estou analisando basicamente reagente. Agora muito sangue, né? Que essa proporção sangue anticoagulante ela precisa ser respeitada. Então eu não posso ter muito sangue no tubo, eu tenho que ter a quantidade ideal, que não é o muito e não é o pouco. A amostra coagulada, ela acaba acontecendo quando você não tem a homogeneização correta desse tubo, tá? Você não tem a homogeneização correta. Então, a amostra coagula, você não consegue mais analisar aquela amostra. A amostra com hemólise. Gente, e é isso. Se vocês tiverem ideia de mais algum vídeo, de mais algum conteúdo, se tiverem mais alguma ideia, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Agradeço muito vocês ficaram até aqui o final.